Canta, igreja. Pode cantar com elas, igreja. Louva ao Senhor. Adore ao Senhor. A música está aí no painel. Canta conosco. Vejo o futuro. Tudo novo se fez. Tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar. Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu vou crescer. Eu não vou me deter. Ninguém. Estou subindo mais alto, mais alto, mais alto. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Está aberto o 24º Congresso da Rede de Mulheres Meu Alvo é Cristo. Cara,
Ei, som. Chama ela? Chama ela? Quem vai fazer a oferta? Pastor? Chama ele? Chama a senhora ou o pastor fazer a oferta? Senhora? Glória a Deus. Amém. A segunda parte. Ah, tá, não tem instrumental não. Você cai do refrão. Começa sozinho, é assim? Não tem rio. Sai do refrão e já cai no outro. Ah, entendi. Não vai ser a primeira, não vai ser a primeira? É. A gente não tem. Bem, ajuda aí. Prontinho? Amém? A paz do Senhor Jesus. E com muita alegria adorar o Senhor nesta noite. E que Deus venha falar conosco, né? Nesses dias, desse congresso. Qual o seu alvo? Vamos adorar o Senhor? Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em creio que não há outro igual a ti.
Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus a todo tempo nas nossas vidas. Sem Ele nada podemos ser nem fazer, amém? O Senhor é a nossa força, é o nosso amor, é tudo na nossa vida. Aleluias. Ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a Ele, ao nosso Rei, ao Senhor Jesus. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei
Senhor. Porque não há outro Deus igual a Ti. Só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória, amém? Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Fica no meio de nós, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vamos adorar o Santo dos Santos. A Ele toda a honra e toda a glória, Deus. Oh, canta, oh, Deus. Aleluia. Para Ele são todas
Pastora Candinha. Amém? Vamos ofertar agora na casa do Senhor. Você está livre para abençoar, né? Com seus dízimos, com a sua oferta. Amém? Sulene, ora para nós. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, te louvamos, te bendizemos nessa noite, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa noite para te adorar, te engrandecer e exaltar o nome do Senhor, Pai. Pai, coloca o Senhor diante do altar do Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que está fazendo e por tudo que irá fazer. Amém? Aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Paz e graça. Amém. Shalom Adonai. Amém. Cada lugar de um jeito, né? O pastor do Wagner que fala isso. Pastor Jeremias. Ele diz: eu fui pregar numa igreja e chegou lá, diz que o pastor sobe no púlpito e faz assim, ó. E todo mundo entende, né? Chega lá, fica voando. Cada lugar tem um costume. Irmãos, hoje é só o princípio do congresso. Hoje é a abertura, não é? E domingo à noite vai ser a fechadura. E as irmãs têm sido guerreiras nesse lugar. Já vão completar 26 anos que nós estamos aqui. E hoje está fazendo 24 anos que começou esse congresso. É uma vida, 24 anos. E a coisa mais importante é que o dono do congresso, ele tem sustentado esse congresso até hoje. Porque o dono dele é muito poderoso, muito rico. É o Senhor Jesus Cristo. É o nosso alvo, não é? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria, Wagner, vem cá, por favor, você, a esposa, os 2 filhos. Eu gostaria de apresentar essa família, porque o filho do Wagner vai pregar. Irmãos, olha, é uma coisa importantíssima na face da terra. O que Deus ele mais aprecia, o que Ele mais ama é isso aqui, ó. É a família. O Wagner, ele é presbítero lá com o pastor Jeremias, na 8ª presbiteriana. Homem de Deus, sempre o Wagner está aqui nos ajudando nos congressos, um homem que tem realmente um temor de Deus muito intenso, e Deus usa o Wagner numa dimensão gloriosa do Senhor, e isso empolga muito o coração da gente, quando a gente vê homens de Deus. Eu tenho falado nos lugares que a gente passa, eu estou muito preocupado com as gerações que estão nascendo agora, porque eu não sei o que será desse mundo daqui a 20, 30 anos, eu não sei, porque os homens compromissados, que têm Deus como alvo, eles são poucos. Tomara queira Deus que os que estão chegando tenham uma visão melhor, porque as inovações, né, e a igreja moderna está entrando no nosso meio e está estragando os planos de Deus que Ele preparou com tanto carinho, com tanto desvelo para a igreja dele. Mas eu acredito que vai acontecer justamente aquilo que está em Filipenses 1,6. Aquele que começou em vós a boa obra, há de dar continuidade. E nós esperamos isso. E o Wagner faz parte dessa safra. Ele, a esposa, e coisa bonita, 2 filhos servindo o Senhor. Não é? Então isso é muito importante. Eu chamei a família aqui, porque Deus mandou que eu fizesse isso, para honrar essa família. A família que sempre está aqui para abençoar. A gente tem mania de falar a nossa igreja, mas na verdade é a igreja no lugar que nós congregamos, não é? Que a igreja é uma só, é um corpo. Somos membros e a igreja é um corpo. E pela revelação divina aqui, eu acho que o que vai pregar deve ser esse moço aqui, não é ele? Agora, Wagner, eu queria que você me contasse, que eu estou passando pela mesma experiência. Por quê? Porque eu estou vendo, a onda está assim, depois faz assim, e lá na ponta cresce de novo. Por que os filhos ficam maiores do que o pai, na estatura? Não é porque o Charles, meu filho, o pastor Charles é mais alto que eu, não é? E todo pai fica, aliás, os filhos ficam maiores, não é? Acho que vem depois, e
as coisas são mais diferentes, né? Mas o bom é a experiência, né? Graças a Deus que você educou e está educando seus filhos. What's your name? Cristiano. Então o cristiano, ele vai trazer a palavra do Senhor. Amém? Qual o seu alvo? E nós vamos receber o cristiano com muita alegria. Irmãos, ver um jovem pregar num congresso, isso para mim é muito satisfatório. Isso é honra. Isso é honra. Não é? Em nome de Jesus. Cristiano, a palavra é sua. Você toma água quando está pregando? Toma. Ah, você já trouxe? De casa? Ah, achei que trouxe de casa. É porque tem igreja que você tem que levar água, você sabe, né? Que eles não dão, não. Mas aqui dá, né? Graças a Deus. Pelo menos água dá. Eu achei que ele trouxe de casa, mas o cara prevenido. Diz que um homem prevenido vale por 2, né? Rapaz, o menino esperto trouxe água. Eu aprendi com você. Trouxe água de casa, mas não. Você pegou, foi aqui. Estava aqui? Não, me entregaram. Porque aqui tinha mania de pegar esse negócio aí, esse copo, e eles não abriam igual você abriu aí, não. Eles seguravam com o dedo. Aí escorria aquele caldinho amarelo. Aí eu parei de tomar água. Mas agora nós proibimos, agora o pregador mesmo que abre. Você mesmo abriu, né? Graças a Deus. Amém. Está limpinha. Glória a Deus. A data de validade não deve estar vencida. Tá, beleza. Tem hora que está com gosto de macarrão, sei lá como é que é. Mas está valendo. Cristiano, fica à vontade. Você está em casa, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir esse jovem? Vamos. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o seu coração, sobre o meu coração nessa noite, e que o poder da palavra dele possa nos transformar, o poder do seu evangelho. Já fui introduzido brevemente, mas a essa altura do campeonato você deve estar olhando para mim pensando assim, o que deixaram essa criança de 14 anos falar? Na verdade, é só a cara que é de 14 anos. Eu tenho 24 anos e hoje eu sou um estudante de teologia, seminarista da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E me deram hoje esse desafio de trazer a palavra aqui dentro desse tema para vocês, que é um tema tão complexo. Aí você pode falar assim, complexo? Como assim complexo? Qual o seu alvo? Isso parece muito simples. Mas na realidade, meus irmãos, o que acontece é que essa pergunta, qual é o seu alvo, ela pode ser entendida também de algumas outras maneiras que vão expandir a complexidade dela. Você vai entender o que eu estou falando agora. A pergunta, qual é o seu alvo? Ela é similar à pergunta, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Que é similar à pergunta, qual é o sentido da vida? E eu acho que todos percebem que essa é uma pergunta muito profunda. Qual é o sentido da vida? E a minha proposta aqui com vocês hoje é de responder essa pergunta tão complexa. Porque, na verdade, não sou eu que vou responder isso. Quem vai responder isso são as Escrituras. É a palavra do nosso Senhor. E para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
eu queria nesse momento convidar você a fazer uma oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e clame ao Senhor que Ele fale com você nessa noite. Que Ele possa ministrar a verdade dEle no seu coração. Peça a Ele que essa palavra seja uma palavra que confronte o seu coração, que gere transformação na sua vida. Que a verdade dEle seja manifesta aqui. Faça a sua oração, em breve eu vou orar. Senhor Jesus, nós nos apresentamos aqui essa noite diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós pedimos ao Senhor que nós possamos discernir a verdade do Senhor na Tua palavra. E que essa verdade venha gerar transformação nos nossos corações, transformação nas nossas vidas, confrontação dentro de nós, Pai. Para que nós possamos abandonar os maus caminhos e seguir pelo caminho que o Senhor tem para nós. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. Eu peço ao Senhor que me use aqui como instrumento para transmitir a Tua palavra, mas que quem fale seja o Teu Espírito Santo, porque o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor é o poder de Deus. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos visite essa noite, e que o nosso coração possa ser enchido pela Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Como eu disse, eu atualmente sou um estudante de teologia. Mas ano passado eu tive a oportunidade de me graduar, de me formar, e eu me formei em psicologia. E eu posso dizer para você, meu irmão, que tanto a teologia, quanto a psicologia, quanto também a filosofia, são ciências que compartilham algumas coisas, que têm alguns pontos em comum. E o ponto em comum que elas têm, que eu queria destacar hoje, é que todas elas se debruçam, de alguma forma, para a pergunta existencial, para a pergunta do sentido da vida, para a pergunta da identidade do homem. Todas elas, em algum ponto do seu estudo, olham para o ser humano tentando descobrir isso. Por quê? Porque essas são ciências que vêm, que são derivadas das necessidades humanas. E a maior necessidade humana não é a de comer, não é a de tomar água, não é a de se casar, não é a de arrumar um emprego. A maior necessidade humana não é essa. A maior necessidade humana é a de descobrir o sentido da sua vida. E você sabe por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque quando uma pessoa não consegue encontrar o sentido de viver, e quando uma pessoa perde a esperança de encontrar o sentido de viver, ela abre mão de comer, ela abre mão de beber, ela abre mão de trabalhar, ela abre mão de se relacionar, e muitas vezes elas tiram a própria vida. Isso nos mostra como nós somos, as necessidades que nós temos dentro de nós. E essa é a pergunta que atormenta a alma humana desde que nós acordamos para a realidade. Qual é, afinal, o sentido de viver? O texto que eu li com vocês de Colossenses, quando o apóstolo Paulo nos fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo,
se você olhar para esse texto com cuidado, você vai descobrir que eu comecei o meu sermão pelo fim. Porque eu já dei a resposta. A resposta já está diante de nós. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Ele é o sentido da nossa vida. Ele é o sentido da nossa existência. Mas eu gostaria de que nós expandíssemos ainda mais, que nós continuássemos a falar sobre isso e descobríssemos como que isso se revela na realidade prática da nossa vida. O que essas palavras que eu estou dizendo significam? E para isso eu vou ler alguns outros textos, mas dessa vez eu não vou pedir para que vocês abram a Bíblia, para que nós possamos passar de maneira mais rápida por eles. Mas em Romanos capítulo 11, versículo 36, está escrito assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em João, capítulo 17, quando Jesus está orando ao Pai, ele diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Como eu já disse para vocês, eu venho da igreja presbiteriana, e lá nós temos algo que nós chamamos de confissão de fé, de Westminster, e catecismo maior, de Westminster. E nada mais é isso do que um documento que pega o conteúdo das Escrituras e o organiza, no caso do Catecismo Maior, por exemplo, na forma de perguntas e respostas. Então nós temos uma pergunta e nós temos versículos que apontam para a resposta. Todos esses versículos que eu acabei de ler para vocês se encontram na resposta de uma pergunta. E qual é essa pergunta? A pergunta é: qual é o fim supremo e principal do homem? Ou, em outras palavras, qual o meu alvo? E todos esses textos respondem a essa pergunta. E a resposta sintética desses textos, o resumo, é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutá-lo para sempre. Essa é a razão da nossa existência. Esse é o sentido da vida. Mas isso não é tão simples assim de nós entendermos. E agora, a minha proposta com vocês é, para que nós possamos entender como o sentido da vida funciona em nós, nós vamos olhar para o começo das coisas. Nós vamos voltar à criação. Vamos voltar a Gênesis. Vamos voltar ao momento em que Deus estava criando o homem. Porque ali nós vamos colher pistas sobre como funciona então esse negócio de sentido da vida. Nós vamos ler o texto que está no capítulo 2 de Gênesis. Vamos começar no versículo 7. Gênesis 2, 7. Agora, a questão é a seguinte. Eu não vou ler a Bíblia toda, você pode ficar tranquilo. Mas, eu vou fazer uma leitura que não é uma leitura curta. Eu sei que nesses momentos, a gente costuma viajar, ir longe, enquanto o pregador está lendo. Então, eu queria te desafiar com um exercício. O texto que eu vou ler, apesar de que não é um texto curto, porque eu vou do capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 19, do capítulo 3,
O texto que eu vou ler é um texto que desenvolve uma narrativa. Isso significa que ele está te contando uma história. E o desafio que eu tenho para você é, enquanto eu estiver lendo o texto, ao invés de você pensar no que você vai fazer amanhã, que horas que você vai acordar, e todas essas coisas que a gente sabe que a nossa cabeça vai para lá, comece a desenvolver a história na sua mente. Comece a imaginar como se você estivesse lá. Comece a imaginar as coisas acontecendo à sua volta. E você vai ver que vai se tornar muito mais fácil a tarefa de prestar atenção. Então vamos começar no versículo 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o délio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto, feito de outro. E Jesus subverte isso, e traz no lugar do conceito do outro, o conceito de próximo. Você não é mais o outro, você é o próximo. E assim, o outro faminto, à beira da estrada, se torna o próximo a ser socorrido, ajudado e alimentado. O outro, doente, se torna o próximo a ser tratado. O outro, enlutado pela dor e pela perda, se torna o próximo a ser consolado. É isso que Jesus nos traz. Ele nos traz o conceito de próximo. E é assim que Ele deseja que nós venhamos a nos relacionar durante a nossa vida. Não com o outro, que não tem nada a ver comigo, mas com o nosso próximo. A relação entre o homem e a mulher é criada para testemunhar ao próprio homem sobre a figura de Deus. E na relação do homem com a mulher, ele deve descobrir valores como o cuidado, o amor e a unidade complexa de dois que se tornam um. O Deus que é três, mas é um, diz ao homem que ele fez o seu par para que eles se tornassem um. E tudo isso são imagens que Deus traz para nós, para que nós compreendamos melhor quem Ele é. O fato de Deus ser um Deus de relação e um Deus que cria o homem com a capacidade de se relacionar, nos leva para o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é o ponto da religiosidade. O que é a religião? Se nós pensarmos num contexto geral, não no contexto de cristianismo apenas, mas num contexto global. O que é a religião? Senão um conjunto de práticas e instruções que tem por seu objetivo promover ao homem um encontro com o divino, um encontro com o transcendente. No entanto, no Éden, nós vemos que a religião é um reflexo da relação que ocorre entre Deus e o homem. Mas se nós observarmos o texto que lemos com cuidado, nós perceberemos que em um determinado momento, Adão adota um comportamento diferente do comportamento usual. A ponto de Deus perguntar: Adão, onde estás? E isso nos mostra que não havia somente uma relação entre homem e mulher, mas havia uma relação entre Deus
e o homem. Uma relação que eu vou chamar aqui de relação religiosa, uma relação cultual, uma relação da criatura com o Criador. Na dinâmica do Éden, ou no primeiro momento do texto que nós lemos, a vida, meus irmãos, encontra o seu sentido, e aqui está a resposta que eu quero que vocês entendam. A vida, aqui, na dinâmica do Éden, encontra o seu sentido à medida em que ela é organizada a partir de Deus e para Deus. Além disso, a vida encontra o seu sentido no desfrutar dessa realidade, onde o trabalho é o quê? O trabalho é culto. E os relacionamentos? Os relacionamentos são culto. E a religião? A religião é culto. A vida é culto. A vida é louvor a Deus. A vida é comunhão com Deus. Não só aqui dentro desse lugar, mas no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E é isso que traz ao homem sentido. O homem, ele foi criado pelo seu Criador. Não porque o seu Criador precisava do homem. Deus não precisava do homem. Mas Deus cria o homem como um ato de graça, onde o homem pode desfrutar de quê? Das coisas aí, né? Do Netflix, do celular, para que o homem possa desfrutar de quem Deus é. Quando Deus ordena ao homem para que nós o adoremos, isso é um ato de graça. Sabe por quê? Porque em Deus reside toda a plenitude da vida. Em Deus reside tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que deve ser adorado. E por isso, se eu e você fôssemos criados para qualquer outro motivo que não fosse o glorificar a Deus, que não fosse o contemplar a Deus, nós estaríamos vivendo uma vida que não valeria a pena ser vivida. Porque a vida só vale a pena ser vivida porque nós fomos criados para conhecer ao Criador e para desfrutar do Criador. Até aqui está tudo bem. Mas algo acontece. E no capítulo 3, no versículo 1 até o 7, nós vemos a desorganização dessa criação. Capítulo 3, versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando a serpente fala com Eva, ela está mexendo com a vaidade humana. O pecado de Adão e Eva não é o simples pecado de comer um fruto. O pecado reside também no motivo pelo qual eles comeram o fruto.
A mentira que a serpente contou a Adão e Eva foi: se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Quem disse isso? A serpente. Isso não te lembra de uma história? De alguém mais que desejava ser igual a Deus? E é isso que nós estamos lendo aqui. A mentira que a serpente conta é: vocês serão iguais a Deus. E o que Eva faz? Ela deseja ser igual a Deus. E o que Adão faz? Ele deseja ser igual a Deus. Então o que eles fazem? Eles pegam do fruto e eles comem o fruto. Porque eles desejam ser iguais a Deus. Quando eles comem aquele fruto, é como se eles estivessem batendo no peito e dizendo: sou eu quem decide o que é bom e o que é mal. Não é Deus. Sou eu. É isso que Adão e Eva estão dizendo quando eles comem daquele fruto. Vocês sabem o que é muito louco? O que é muito louco é que, se hoje nós olharmos à nossa volta, na nossa sociedade, o que nós vemos? Se não homens desejando ser deuses, se não homens se comportando como se fossem deuses. Isso me faz pensar: será que quando Adão e Eva não comeram do fruto, Deus não entregou o homem de forma que ele entrou num surto pensando que seria Deus? E você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quando o homem pensa que se tornou Deus? Você sabe onde que o homem vai buscar o sentido da vida se ele pensa que ele é Deus? Ele vai buscar o sentido da vida em si mesmo. E então, algo acontece com o trabalho. O trabalho após a queda deixa de ser o exercício das capacidades pelas quais nós cultuamos a Deus e sofre a maldição do pecado, que está no versículo 17, 18 e 19, que Deus diz a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento da tua... Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O trabalho aqui, meus irmãos, após a queda, se torna árduo e se torna pesaroso, se torna exploração e se torna opressão. Sabe por quê? Porque o trabalho deixa de ser culto a Deus e ele passa a ser culto a si mesmo. E então o homem passa a procurar o sentido da vida, não em Deus, não expressando o sentido de viver para Deus através do seu trabalho, mas o homem pega o trabalho e o homem passa a buscar o sentido da vida em si mesmo através do trabalho, usando o trabalho para se servir. E ele começa a querer se enriquecer, encher-se de bens e glorificar a si mesmo. Mas você sabe o que acontece com os homens que vivem assim? Jesus nos diz, no Evangelho de Lucas, um texto breve que eu lerei para vocês. Pode abrir lá agora. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, 15 a 21. Diz assim. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado,
para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso é o que acontece com o homem que busca o sentido da vida no seu trabalho. Mas outros buscam o sentido da vida nos relacionamentos. E algumas pessoas passam a viver em função de outras pessoas. Num paradoxo, uma coisa estranha. Por quê? Porque quando eu falo, passa a viver em função de outras pessoas, talvez você possa dizer que os sentimentos que vêm é compaixão, solidariedade, mas não. Quando uma pessoa passa a buscar o sentido da sua vida em outra pessoa, homem como ela, e não em Deus, os sentimentos que envolvem esse coração é o de ciúmes, o de egoísmo. E dessa forma, por mais que pareça que uma pessoa viva para a outra, no fundo, ela está usando a outra para saciar os seus próprios desejos e as suas próprias necessidades. E se vocês olharem para a história que lemos em Gênesis, depois do pecado, Adão adota uma postura da mesma natureza para com Eva. Porque o que acontece quando Deus diz, você comeu da árvore, Adão? Gente, vocês lembram o que eu falei um pouco antes? Eu falei que Deus criou o relacionamento para que eles se tornassem um. Mas a resposta de Adão é, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me deu do fruto. Adão está usando dessa relação, desse relacionamento, para tentar escapar ali de alguma forma. Há também aquele que busca o sentido da vida em si mesmo e explicitamente passa a tratar as pessoas como objetos, que devem ser usados e descartados. Mas os que vivem assim acabam descobrindo a dor da solidão. E, por fim, desejam a morte, porque eles descobrem que nem os outros e nem os seus prazeres foram suficientes para significar a vida. A relação com os outros, meu irmão, não tem poder para trazer sentido para a sua vida, porque elas nascem, elas mudam e elas morrem. A única relação que tem poder para transformar a sua vida e para significar a sua vida é a relação com aquele que é eterno, com aquele que não morre, com aquele que não muda. Agora, nós entramos em um ponto ainda mais delicado. Porque a minha mensagem para você aqui até agora foi, meu irmão, não busque o sentido da vida no seu trabalho. Ele não vai significar a sua vida. Não busque o sentido da vida nos seus relacionamentos. Eles não vão significar a sua vida. Mas agora, eu vou te dizer, não busque o sentido da vida em uma religiosidade vazia. Porque há homens que passam a buscar o sentido da vida, não em Deus, mas na própria religião. E a religião não é mais um reflexo de se relacionar com Deus. Não é mais um reflexo de agradar a Deus. Mas a religião torna-se o próprio Deus. E eles, os seus escravos. São homens que enchem a vida de rituais vazios, de regras vazias, de palavras vazias, na esperança de um desses rituais tentar tropeçar no sentido da vida. Há um pastor americano de uma igreja em Nova York, que chama-se Timothy Keller, e ele diz o seguinte a respeito desse tema. Ele diz, você pode fugir de Deus tanto quebrando a sua lei, quanto aguardando. O primeiro diz, Deus não é meu Senhor. O segundo diz, Deus me deve. Porque se eu fiz, Deus tem que fazer.
Deus me deve. Mas o que Jesus diz a esses homens? Jesus diz o que está escrito em Mateus 23, 27. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Após o pecado, o homem teve a sua conexão com Deus rompida. E na sua confusão existencial, passou a confundir o trabalho, os relacionamentos e a religião, que antes eram meios para cultuar a Deus, com objetos de culto, ou como meios para cultuar a si mesmo, como se ele fosse Deus, mas não é. Após comerem do fruto, e agora para encerrar, após comerem do fruto, Adão e Eva, que pensavam que iriam se tornar iguais a Deus, que desejavam se tornar iguais a Deus, percebem o quê? Eles percebem que eles estavam nus. Eles comem do fruto tentando se tornar deuses, mas de repente, eles percebem que estavam nus. Mas por que a Bíblia diz isso? O fato aqui, meu irmão, é que não é que a nudez seja pecado. Não é isso que o texto está nos dizendo. Mas a nudez representa o quê? A nudez representa revelar-se por completo ao outro, deixar-se ser conhecido, estar completamente exposto ao outro. E antes, eles não tinham vergonha de estarem nus, eles não tinham vergonha um do outro, eles não tinham vergonha de Deus, por quê? Porque eles não tinham o que esconder. Mas agora, eles têm a vergonha do seu pecado. Agora, eles estão maculados pelo seu pecado. E esse pecado traz uma necessidade louca no homem de se cobrir. Eu preciso me esconder. É a mesma necessidade que você teria e que eu teria se naquela TV ali, começassem a passar ao vivo todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus desejos. Eu acho que qualquer um de nós sairia correndo daqui para tentar se cobrir, para tentar puxar a tomada, para tentar esconder. E é essa necessidade que Adão e Eva passam a sentir. Eles percebem que eles não se tornaram deuses, mas eles se fizeram culpados diante de Deus e eles passam a tentar cobrir a sua vergonha. Por quê? Porque eles sabem que eles não podem se apresentar assim diante de um Deus santo. Com qual cara que eles vão se apresentar diante de Deus? Deus lhes deu vida, lhes deu jardim, lhes deu trabalho, lhes deu um ao outro, lhes deu comunhão com Ele, satisfação, plenitude de vida, tudo o que eles precisavam. E o que eles fizeram? Eles pecaram diretamente contra Deus. Eles blasfemaram contra Deus ao comer daquele fruto. Como que eles vão se apresentar diante de um Deus santo? Eles não podem se apresentar diante de um Deus santo. E então eles começam a fazer trajes com folhas de figueira. O que é isso? Deus faz roupas de pele, não porque as roupas de pele seriam capazes então de cobrir a vergonha de Adão e Eva. Mas Deus está mostrando para eles assim: o salário do pecado é a morte. E para que a vergonha de vocês possa ser coberta e vocês possam se apresentar diante da minha presença, vocês farão que aconteça no Éden o que jamais aconteceu antes. Porque até aquele momento não havia morte. Mas o seu pecado fez com que eles vissem pela primeira vez diante deles a morte.
E Deus lhes dá o produto da morte, aquela roupa de peles, e diz a eles: cubram suas vergonhas. Meu irmão, mas Deus não para por aí, porque não é o sangue dos animais mortos para fazer roupas para Adão que cobrem a vergonha do nosso pecado. Aqueles animais eram apenas símbolo. Símbolo do quê? Símbolo do que está escrito no versículo 15 do capítulo 3, que nós chamamos ele de proto-evangelho. É a primeira apresentação mais substancial do evangelho que nós temos na Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém, Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo, a serpente está dizendo a Adão o seguinte: Adão, você pecou. E o salário do pecado é a morte. E você não pode mais habitar diante de mim e relacionar-se comigo com as suas vergonhas descobertas. Mas eu vou te dizer o que eu vou fazer, Adão. E Deus vira para a serpente e Deus diz: eu farei vir um descendente da mulher. E você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Porque ele está dizendo para Adão assim: esse que vai nascer de mulher vai tomar todos os seus pecados sobre ele. E eu vou derramar a minha ira e fazer a minha justiça sobre as costas dele, por causa do seu pecado. O seu descendente vai pagar. Mas então ele vira para a serpente e diz: mas eu tenho uma novidade para você. Esse descendente de mulher não é apenas descendente de mulher. Esse descendente de mulher sou eu, que vou encarnar e que vou pisar e esmagar a cabeça da serpente. É essa mensagem que Deus está trazendo no capítulo 3, do versículo 15 de Gênesis. Ele está dizendo: Adão, os seus pecados serão perdoados, a justiça será feita e a vitória sobre a morte virá, porque eu esmagarei nesse descendente a cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o descendente que nos livra. E agora para encerrar de verdade, eu queria pedir para que você abra sua Bíblia em Gálatas. Em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora, mantenham esse texto na mente de vocês e prestem atenção no que eu vou dizer. Durante toda a história da humanidade, Deus age assim com o homem. Deus age assim com o povo de Israel: me busquem e vocês me encontrarão. Voltem para os meus caminhos e eu os prosperarei. Em toda a história, Deus faz esse tipo de promessas para o seu povo. No Éden, Deus também fez uma promessa para Adão. Deus estabeleceu lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz: Adão,
Tudo que você precisa fazer é não comer dessa árvore. Tudo que você precisa fazer é não comer dessa árvore. Deus está dizendo a Adão: obedeça-me a respeito da árvore e você viverá. A palavra que nós temos aqui como árvore, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. E a Septuaginta é a tradução do texto hebraico para o texto grego, que foi uma das fontes usadas pelos escritores do Novo Testamento, quando eles faziam citações. Muitas vezes eles citavam trechos da Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego do Antigo Testamento. E a palavra que nós temos na Septuaginta, para árvore aqui, é a palavra xulon. Agora, prestem atenção, a palavra para árvore aqui é xulon, no texto de Gênesis. Ok? E eu pedi para vocês lerem Gálatas, capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque isso é escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A palavra aqui que está escrito madeiro é a palavra xulon. O que Deus fez Ele disse para Adão: Adão, obedeça-me em relação à árvore e você viverá. Mas houve um na história que não recebeu esse tipo de promessa. Porque quando Deus diz a Adão: obedeça-me a respeito da árvore e você viverá, o que Adão faz? Adão peca. E ele colhe o quê? A morte. Mas houve que a promessa foi diferente. Deus disse a Jesus: obedeça-me a respeito da cruz, do madeiro, do xulon, da árvore. É a mesma ordem. Deus disse a Adão: obedeça-me a respeito da árvore. E Deus diz na mesma palavra a Jesus: obedeça-me a respeito da árvore, da cruz. Obedeça-me a respeito do madeiro e você viverá. Mas Deus diz a Jesus: obedeça-me a respeito do madeiro e você morrerá. Essa é a promessa de Deus a Adão e essa é a promessa de Deus a Jesus. E quando Deus diz a Adão: obedeça-me a respeito do madeiro e você viverá, Adão desobedece e Adão morre. E Deus diz a Jesus: obedeça-me a respeito do madeiro e você morrerá. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é porque Ele fez a obra dele. É porque Ele foi obediente até a morte, que Adão pode ter os seus pecados perdoados e pode viver. Jesus já estava escrito desde Gênesis, porque Jesus não é um plano B. Toda a nossa vida e todos os sentidos da nossa vida devem ser rendidos a Ele, porque dele, por meio dele e por ele são todas as coisas. Eu quero convidar você agora a um momento de oração. Talvez você tenha buscado até hoje o sentido da sua vida no trabalho. E talvez você tenha se matado de trabalhar, porque o seu desejo é arrecadar para si muitas posses, é trazer para si muitas glórias. Mas hoje eu te convido a render o seu trabalho a Deus. Eu te convido a usar o seu trabalho para a glória de Deus. Talvez você tenha buscado o sentido da vida nos relacionamentos. E você acha que a sua vida acaba se você não conquistar aquela pessoa, se você não casar com aquela pessoa, se você não viver para aquela pessoa. Mas eu quero te dizer
que a única pessoa que vale a pena isso, a única pessoa que a sua vida acaba de verdade, se você não se relacionar com ela, é Jesus Cristo. Então que você possa se arrepender, porque isso é pecado. Isso é prestar culto a quem não é digno de culto. Adoração a quem não é digno de adoração. Agora, se você tem buscado o sentido da vida na religião, você faz tudo bonitinho, você faz tudo certinho, mas você sabe que quando Jesus fala aos fariseus dos sepulcros caiados, essa palavra ressoa no seu coração com temor. Eu quero te convidar também à oração. E Deus conhece o seu coração. Eu não preciso de saber quem você é aqui. Eu não preciso de saber, mas Deus sabe. E é Ele quem pode te curar disso. É Ele quem pode trazer libertação e revelação e verdade que transforma. Vamos orar. Deus, o Senhor que conhece sonda os corações. Eu clamo a Tua presença aqui nessa hora. Eu peço que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que nos sonda, que nos conhece, que Ele venha trazer, Deus, confissão de pecado, que Ele venha trazer entendimento daqueles de nós que estão vivendo de forma equivocada, de forma distante da Tua palavra. Perdoa aqueles que estão buscando o sentido da vida nas posses, que estão buscando o sentido da vida no trabalho. Tem misericórdia deles, Pai, traz revelação, traz verdade, traz transformação, para que o trabalho não seja senhor deles, mas que o Senhor seja senhor deles, e o trabalho seja servo nas mãos deles para servir ao Senhor. Conquanto aqueles que estão buscando, Deus, a realização no relacionamento, eu peço que o Senhor também tenha misericórdia. Eu peço que o Senhor demonstre a eles o que é relacionar-se contigo. Um relacionamento pleno, que preenche, que satisfaz, que faz com que encontremos o sentido da vida, pois o sentido da vida não é uma frase, o sentido da vida é uma pessoa, e o sentido da vida é o Senhor Jesus. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos encontre aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos usar os nossos relacionamentos para a glória do Teu nome. E aqueles de nós, Pai, que têm vivido perdidos em emaranhados de leis e religião, que o Senhor faça com que a nossa religião se transforme em reflexo de um relacionamento verdadeiro, e não uma tentativa de jogar na sua mesa o que o Senhor tem que fazer ou não, porque o Senhor é Deus, é Senhor sobre todas as coisas, e é o Senhor quem diz o que vai fazer e o que não vai fazer, e nós rendemos-nos ao Senhor, porque Teu é o senhorio, Tua é a glória, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós exaltamos o Seu nome, entregamos as nossas vidas e o glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, irmãos, glória a Deus, né? A gente fica tão feliz porque em um congresso dos jovens ou dos adolescentes, há uns anos atrás, o pastor Jeremias veio e ministrou aqui para a gente, né, pastor Antônio? Aí depois foi o Leonardo Quintão, aí depois Poliana Quintão, aí veio o irmão Wagner, essa bênção de Deus, essa família maravilhosa, a Jaque, o Daniel. Já vi o Daniel ministrando lá na oitava, que de vez em quando agora está mais difícil, mas eu dava uma passadinha por lá, eu já vi. Essa família é uma família maravilhosa, irmãos. Você vê esse menino, eles não gostam muito que fala, não, mas ele é formado em psicologia, ele ele faz teologia, é um menino novo. Está aí, né, nos pés do Senhor. Esse menino é um menino de oração, né? E o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dele. Eu já entreguei uma palavra aqui direto vindo do Senhor para ele, que eu vejo na vida do cristiano. Já falei que o Senhor vai levar ele a lugar alto. É só ele continuar como ele é, né? Que deixar o Senhor crescer e que ele continua diminuindo. Né, Wagner?
Que Deus te abençoe. Muito, muito. Obrigado. Irmã, só para terminar aqui, nós, como o pastor Antônio falou, que nós trabalhamos muito para esse congresso acontecer. E nós trabalhamos mesmo, mas nós oramos também muito. Também. A gente tem buscado o Senhor. Como eu vejo a vida do Cristiano. O Cristiano talvez nem me conhece, mas eu sei que o Cristiano é um menino de oração, porque a Jaque é amiga da minha filha. Então, conheço o Daniel também, talvez ele não me conhece. Mas o irmão Wagner, o Wagner e Jaqueline, é prata dessa casa. Aí esse carnezinho aqui está à venda, lá fora. Já nós estamos nos últimos. Se você quiser aproveitar, eu não vou anunciar mais. Até domingo de manhã nós vamos estar aqui, R$20 o carnê e R$2 cada folhinha. Compre para você concorrer uma cesta de café da manhã, no culto da manhã. Nós aguardamos vocês aqui. E nosso congresso hoje começou com chave de ouro, e amanhã vai ser a irmã que vai estar ministrando para nós, a irmã Nina. A Nina amanhã, e ela que a gente já conhece. A Dene já veio aqui com a gente. Você vê, aí no domingo de manhã vai ser o nosso querido pastor que vai estar ministrando para nós. Vem, gente, chama seus vizinhos, chama seus amigos, chama pessoas, talvez está precisando. Tem muitas mulheres que às vezes estão precisando de um aconchego. Fala com elas para vir aqui, porque nós temos amor para dar, muita oração. Amém? No término, né, pastor, vai ser a irmã Ana Rita que vai estar aqui. E nós contamos com vocês. Eu passo a palavra para o pastor. Ô, gente, eu não aguento o negócio desse, não. Aqui. Meu Deus, as que falam demais, mas isso é coisa de mulher mesmo, porque aqui, a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus foi mulher, foi mulher. Tem nada a ver, mas só fala demais, não. Tem homem que fala mais que a senhora. É porque eu não aguento, Wagner. Eu vi um negócio desse. O pastor me perdoa, fala demais. Fala não, tem homem que fala mais. Aqui. Eu vou para casa rindo, vou dormir rindo hoje. Ai, ô Cristiano, Deus te abençoe, querido, viu? Você é um jovem. Quando você falou da idade, 14 anos, até perguntei ao Daniel, ele tem só 14? Falei, gente, esse menino é novo demais, 14 anos, 24, né? Graças a Deus. E sua mensagem, realmente, ela teve uma formação, né, muito precisa, e a gente nota pelo que ele pregou, eu estava ali analisando, ponto por ponto, Deus deixou de ser o alvo do Adão e da Eva, né? Mas Deus recompôs isto. Deus é maravilhoso, irmãos. Ai de nós se não fosse esse Deus, não é? Ele ainda dá a gente muita oportunidade, graças a Deus. Wagner, Deus abençoe, parabéns para você, um pai, ver o filho pregar. Gente, isso é maravilhoso, né? Porque eu vejo o pastor Charles, meu filho, pregando, e o pastor Charles, ele é professor lá do Carisma, há 11 anos já, Lagoinha, e a gente fica feliz por ver os filhos da gente servindo. Daniel, e sabe, um dia você vai estar aqui também, né? Você tem cara de pregador, e pregador pentecostal. Né, Wagner? Esposa, né? E Deus faz a obra na família. Irmãos, a irmã Nina, fica de pé, por favor. A Edênia também. Essas irmãs estiveram lá em casa ontem com a irmã Eunice. E uma outra irmã também. Como é que é o nome da... Não vou falar o nome dela, não. Não vou falar assim. Deu um branco agora. Como é que é o nome da irmã lá? Teve lá em casa, lá, uma Gandinha. Messia, cadê ela? Foi embora? Eu achei que você tinha cascado fora. E elas foram lá conhecer a nossa habitação, e a irmã Nina, ela é coordenadora geral
de Desperta Débora, do Brasil todo. Ela viaja o Brasil de ponta a ponta. Mulher abençoada, tarimbada, viajada, não é? Muito abençoada. Ela vai estar aqui amanhã trazendo a palavra. Vai ser uma honra muito grande. E no sábado a pastora Edena vai estar, ela vai estar cantando. Já trouxe a viola, né? Ela toca também. Eu sou apaixonado com violão. E ela já trouxe a viola dela, vai cantar, vai pregar. E o testemunho dela é impactante. Impactante mesmo, testemunho pesadão. Vale a pena estar aqui amanhã para ouvir o testemunho da pastora Edênia. Não é? Sábado, aliás. Amanhã é a nossa pastora Nina. E elas moram lá na cidade de João Pessoa. João Pessoa. Engraçado, né? João Pessoa. Uma pessoa, né? Chamada João. Passou algum João lá, puseram o nome na cidade. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né? E eu sou muito, assim, desejoso de conhecer. Porque tem já uns 15 anos que alguém fala comigo, rapaz, você tem que ir lá em João Pessoa. Rapaz, você tem que... E tem 15 anos que eu estou ouvindo isso. E quem sabe, né, irmã Nina, a gente chega lá, nem que seja na asa do anjo, né? Vamos conhecer a cidade de João Pessoa. É isso? Agora o problema é quando conhece, não para de ir mais, né? A gente quer ir sempre. Mas diz que é um lugar muito lindo. E eu estive lá a 120 quilômetros, quase chegando lá. Garcias. É uma realidade. E tem muitas mães passando por isso. Eu vi na cidade de Natal agora há pouco tempo, 180 mães vendo os corpos dos seus filhos cheio de tiros de metralhadoras sendo carregados naquelas macas, né? Todos mortos. Porque houve lá um reboliço lá de um morticínio e os filhos foram assassinados dentro dos presídios. Então a gente não pode dar moleza, não. Nós temos que orar. Agora começou esse movimento aí de baleia azul, agora está aparecendo a baleia branca, e não demora aparece a baleia amarela, e a coisa está ficando feia. Eu não sei se você está sabendo, eu vi anteontem, na internet, eu falei, Deus tem misericórdia. Por esses dias agora, o mês que vem, vai ser lançado em todos os cinemas do Brasil um filme que fala sobre suicídio. E que esse aqui é 30, o outro é 25. Se levar 2 é 50. Tem parcelinha? Não, não pode. Parcelinha passa de R$500. Né? Parcelinha lá na televisão. Lá que tem aquele negócio de 12 parcelinhas, viu? Tem juros. Aqui não tem juros, não. Aqui. E o CD da pastora... Eu estou sem óculos. O óculos aqui, ó. Edênia Moraes. Está aqui, ó. A viola. Eu sou apaixonado com viola. Eu fui cortar o cabelo um dia desse, cheguei lá para cortar o cabelo, tinha um violão. Estava cheio de gente. Uai, a conversa estava cheia de gente. Bicho que não pode ser, né? Estava cheio de gente para cortar o cabelo. Eu peguei a viola, falei, moço, eu posso cantar uma música aqui? Ele falou, não pode. Qual que você vai cantar? Do Chitãozinho Chororó? Eu falei, não. Não. Aí eu comecei a cantar uma música que fala de Jesus. Aí o cara, é bonita, né? Então está aqui o CD da nossa pastora Edênia, você pode adquirir com a nossa pastora. Ela vai estar no sábado testemunhando, tocando, cantando. Irmãos, esse congresso, Deus criou ele no coração dessas mulheres para mudar a nossa vida. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Não é? Vamos orar? Wagner, Deus abençoe, querido, viu? Mais uma vez, não vai embora sem a gente dar um abraço, não. A digníssima esposa, como é que é o nome da irmã? Jaqueline. O Cristiano e o Dani. A intimidade, é o Dani. Porque meu neto chama Daniel, eu chamei de Dani. Aí eu vou chamar você de Dani, que sou mais velho que você. Passa cartão onde? No livro passa cartão? Olha, aí está vendo? Talvez você não tenha um dinheiro para comprar o livro, o dinheiro vivo, porque não tem dinheiro morto, né? Aí você pode passar o cartão.
e abençoa a nossa irmã Nina. Irmãos, ela contou ontem lá uns testemunhos lá em casa. Gente, que, nossa, mas valeu a pena ouvir os testemunhos. Mas cada um, e se ela continuasse, a gente ia ficar a noite toda ouvindo. E quer ouvir mais, não é? E vai ser muito bom amanhã ela estar aqui pregando. Ela está hospedada na casa da irmã Eunice. A irmã Eunice já virou missionária lá no João Pessoa. Está batendo asa para tudo quanto é lado, né? Daqui a pouco ela começa, mas, gente, mas está na bênção. É desse jeito, né? A gente acaba ficando assim, graças a Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, pelo congresso, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela minha esposa, pastora Candinha. A gente vai de Candinha porque ela é pequenininha, fica mais fácil de entender, em nome do Senhor, mas grande por dentro, mulher de Deus, não é? Ô Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, por esse primeiro dia, meu Pai, do congresso. Ó Deus, pela palavra que o Cristiano trouxe nessa noite, meu Deus. Uma palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, e uma palavra viva, uma palavra de esperança, e ao mesmo tempo uma palavra exortativa, uma palavra que chama a nossa atenção, uma palavra que não nos deixa perder esse alvo que é o Senhor. Oh Deus, eu sei que nós precisamos de tantas coisas, mas o que nós precisamos na realidade é de conhecer o Senhor, é de saber quem o Senhor é. Deus, nos dê esse coração voltado para o Senhor, um coração, como está escrito, meu Pai, aberto, rasgado, para receber a disciplina do Senhor, que é a tua palavra. Deus, nós queremos agora também entregar nas tuas mãos a vida do Wagner, do Daniel, da Jaqueline. Deus, toma essa família, Pai, nas tuas mãos, esconde essa família dentro da tua aljava, como os guerreiros escondem as suas flechas. Queremos colocar nas tuas mãos a vida do teu ungido, do teu servo, o pastor Jeremias Pereira, a esposa, os filhos, a igreja presbiteriana. Ó Deus, que o Senhor abençoe a 8ª presbiteriana, meu Pai, que o Senhor abençoe aqueles membros, obreiros, presbíteros. Deus, abençoe o pastor Jeremias de uma forma muito mais do que o Senhor tem feito, seja com aquele homem de Deus, onde ele estiver agora, ó Deus, onde ele for, de onde ele sair, guarda a vida do teu filho, meu Pai, e dê ele vitória, Senhor, que não falte naqueles lábios as revelações da tua palavra, do teu Espírito Santo, e que ele continue sendo, meu Pai, bênçãos para o mundo inteiro, como ele sempre foi, homem humilde, homem de um coração aberto, de um entendimento, meu Pai, estendido às pessoas carentes. Dê-lhe graça, Pai, dê-lhe benevolência, dê-lhe uma saúde muito mais do que ele tem tido, para toda a sua família. Deus abençoe cada um que vai sair daqui agora, guarda, livra de todo o mal, leva-nos em paz, que o Senhor te abençoe. Paz do Senhor, vá em paz. Dá uma olhadinha lá no material da nossa irmã Nina, no CD da nossa irmã Idênia. Passa lá, passa o seu cartão, ou passa o seu dinheiro, e Deus te abençoe.